Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, depois de ter passado os 40 anos no deserto, do lado de cá do Rio Jordão, Moisés vai repetir as leis para o povo de Israel, que se encontra no livro de Deuteronômio. Mas o que me chama a atenção, lá no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 14 ao versículo 20, vai falar sobre a eleição e os deveres de um rei. Lembrando que até então, aquele momento, Israel não tinha rei, mas o Senhor levantava os seus servos para ajudar o seu povo, como foi com Moisés. Moisés foi levantado para tirar o povo do Egito. E depois de Moisés veio Josué, que atravessou o povo para a terra prometida. Lembrando que Moisés não entrou na terra prometida, mas foi Josué que foi levantado em seu lugar para atravessar o povo, para colocar o povo dentro da terra prometida. E depois de Josué, não teve líderes. Aí foi levantado juízes para libertar o povo das mãos dos seus inimigos. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E até mesmo antes do homem, planejar no coração dele um rei, o Senhor já tinha deixado uma lei, A eleição, que fala que é a eleição e os deveres de um rei. Ele já tinha deixado uma lei para quando o povo, fosse levantar um rei, porque Deus já sabia, que o povo lá na frente depois ia pedir um rei, como as outras nações tinham rei. Até então, o Senhor levantava os seus servos, levantavam líderes para ajudar o seu povo. Antes mesmo de chegar algum desejo no nosso coração, Deus já sabe de todas as coisas, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E o que significa isso? Onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E onipotente, Ele tem todo o poder. Então, mesmo antes de chegar qualquer coisa ao nosso coração, qualquer desejo no nosso coração, Deus já sabia. Antes mesmo do povo pedir um rei, Deus já tinha estabelecido uma lei para quando eles pedissem um rei. Esses atributos, a onisciência, a onipresença e a onipotência, somente o Deus Israel, o Deus vivo, o Deus único, o Deus todo-poderoso que tem. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e Ele tem todo o poder. No Salmos 139 vai estar falando sobre esse assunto. No versículo 1 e 2 vai estar falando: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então Ele sabe de todas as coisas. No versículo 7 e 8 vai estar falando sobre a onipresença dele, que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, não tem como fugir de Deus. Para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fazer no chão a minha cama, eis que tu ali está também. Então, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, não tem como fugir de Deus. No versículo 13 e 14, vai falar que ele nos forma. Pois tu possuíste os meus rins e entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Porque só Deus que tem o poder para fazer o homem, como ele fez os céus e a terra, fez toda a humanidade, fez todas as coisas que existem. Sem ele nada poderia ser feito, como fala no Evangelho de João. Então, ele tem o poder de fazer todas as coisas. Somente Deus que pode fazer o ser humano. Somente Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, antes mesmo de a gente receber um nome, antes mesmo da gente vir pisar nessa terra, quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, ele já não conhecia. Como fala lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então é Deus que cria todas as coisas, Ele tem todo o controle, todo o poder sobre tudo e nada, absolutamente nada foge do controle dele. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai falar: No princípio era o verbo, que é Jesus, o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus tem todo o poder para realizar todo tipo de coisa. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, ele tem todo o poder. Ele tem poder de ressuscitar morto, ele tem poder de fechar a porta, ele tem poder de abrir a porta. Então, ele tem todo o poder. E nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Até antes da gente nascer, ele já nos conhecia.
nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. Se hoje estamos pisando na terra, porque foi o próprio Deus que permitiu que a gente viesse, porque todos nós temos um propósito nessa terra, então ele tem todo o poder. Ele mesmo nos formou no ventre da nossa mãe. Ele nos conhecia primeiro que a nossa mãe. Antes da nossa mãe ver o nosso rosto, Deus já nos conhecia, já sabia até o nome que a gente ia ter nessa terra. No Salmos 94, versículo 11, vai falar da onisciência do Senhor. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, até mesmo antes do pensamento chegar a nós, qualquer desejo chegar no nosso coração, Deus já sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas e nada foge do controle dele. Em Jeremias 23, no versículo 23 e 24, vai falar: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então ele é onipresente. Aqui está falando da onipresença dele. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo e não tem como absolutamente nada e ninguém esconder de Deus. Porque tudo que o homem faz, Deus vê. O homem pode até tentar esconder de outros homens, mas de Deus ninguém esconde. Deus vê todas as coisas. Ele é onipresente. E ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Em Jeremias 32, no versículo 17, vai falar: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa coisa alguma. Então, ele que criou os céus e a terra, ele tem todo o poder para criar, fazer e desfazer tudo o que ele quiser. Em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, vai falar sobre a formação de todas as coisas, desde a fundação do mundo, quando Deus criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos. Aqui no versículo de Gênesis 1, no versículo 26, vai falar: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea. Então, Deus tem todo o poder. Ele que criou tudo, absolutamente tudo que vemos e até aquilo que não vemos. Ele tem todo o poder. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo e tem toda a ciência, tem todo o entendimento, sabe de todas as coisas e não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. Antes mesmo do povo de Israel querer estabelecer um rei sobre Israel, lá atrás, antes deles entrarem na Terra Prometida, já tinha uma lei para quando o povo desejasse um rei. Não tem como esconder nada de Deus. Lembra quando Davi pecou com Batseba? Davi até tentou esconder o pecado. Mas do homem pode até esconder, né? Do homem a gente pode até esconder alguma coisa, mas de Deus não esconde. Depois Deus mandou o profeta Natan para repreender Davi. Porque Davi, além de ter deitado com a mulher casada, comprometida, ele colocou o marido dela na frente da batalha para morrer. E isso não agradou a Deus. Então Deus, levantou o profeta Natan para repreender Davi. E Davi se arrependeu do seu pecado, porém teve a consequência. Porque Deus perdoa o pecado, mas todo pecado tem uma consequência. Então não tem como esconder absolutamente nada de Deus, porque ele vê tudo. Está em todo lugar ao mesmo tempo e tem todo o poder, porque ele é o Deus todo-poderoso e nada, absolutamente nada, foge do controle de suas mãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas, deixar o seu joinha e ativar o sininho das notificações. Se vocês não me conhecem, meu nome é Vânia Cardini. Ficam todos com Deus na paz do Senhor Jesus.